Olá, boa noite a todos vocês. Hoje a nossa live é sobre traumas e relacionamentos, um assunto que foi muito solicitado por vocês. Eu recebi na caixinha de perguntas e também algumas pessoas me encaminharam no privado pedindo para falar mais sobre traumas. Quem que já vivenciou uma situação traumatizante? Oi, Andressa tá aqui também, Thaís. Encaminhe aqui embaixo de onde que vocês me escutam, tá certo? Estão me ouvindo bem? Voltei com o microfoninho aqui, ó. Pra quem me conhece sabe que eu usava ele. Que bom que vocês estão aqui. Vamos tratar aí esses traumas nas suas relações. A psicoterapia ela ajuda muito, só que a live já é um início para você aí se motivar a como você se ajudar. Todos nós temos traumas e diversos, não só ligados à área de relacionamentos. Eu, underline Lica Maria, até minha manicure tá aqui, sigam ela, maravilhosa. A Andressa também, linda. É um tema muito relevante porque eu noto muitas pessoas, até dentro do processo terapêutico, e que encaminham mensagens aqui, falando que os relacionamentos, elas se repetem, né? Quando encontram pessoas que não dão certo, aí vai degringolando. Mas eu vou fazer uma separação aqui para vocês sobre especificamente os traumas, né? É super importante que vocês se localize dentro das questões emocionais que são do aqui e agora e o que é do seu passado. A Rosângela de Santa Vitória do Palmar, fronteira com o Uruguai, um abraço, beijos para Lisboa. Marília Lemos, para todos vocês que são de várias regiões aqui do Brasil, pessoal de fora também, sejam bem-vindos a essa live. Eu falo aqui de São Paulo, capital, sou a psicóloga Gisele Rodrigues. Quem é a primeira vez aqui, coloca aqui embaixo, por gentileza. Eu acredito que esse tema, falando sobre traumas, ele é muito amplo, por isso eu vou passear sobre alguns traumas, né? A Maria lá de Portugal também tá aqui. Um grande abraço, pessoal de Rio Claro. Caso eu não leia o nome da sua cidade, sinta-se abraçado. A Sinara de Sergipe, Gi de Vitória do Santo Antão, Pernambuco. Um abraço para quem é a primeira vez. Todos esses coraçõezinhos aqui do lado são para vocês, tá certo? Para todos que atuam na área da saúde, para todos que estão aqui pela primeira vez. Então, aí, olhando sobre traumas, pare um pouquinho para analisar o quanto essas situações traumatizantes lá de trás, elas são presentes no seu aqui e agora, no seu dia de hoje. Pode ser que você viveu algo traumatizante em múltiplas áreas, relações familiares, relacionamentos, ou com você, né, aconteceu algum trauma específico que eu não falei aqui. Então, não precisa se expor, não precisa colocar a situação. Primeira vez, beijos para todos que estão colocando aqui a primeira vez. Eu leio, acompanho sempre o nome dessas pessoas. Muitos que são a primeira vez, saibam que a nossa live é toda segunda às 9h30, então já aproveitem e guardem aí na agenda de vocês para que venham participar aqui comigo. É um bate-papo semanal, tá certo? E em alguns momentos, quando eu libero os atendimentos online, aí eu sobro um tempinho e entro com muito prazer para conversar com vocês. Sempre peço que façam acompanhamento ali dos stories, tudo que eu posto, nesse sentido, porque é por lá que eu faço aviso, tá bom? Quando eu vier aqui em algum outro momento. Voltando às situações traumatizantes da vida, quem aqui já não passou por alguma situação que depois parou para pensar e viu por quê, ou se questionou, né? Por que comigo? Por que isso ocorreu comigo? Eu noto muito esse relato, inclusive em relacionamentos. Algumas pessoas se questionando, até questionando de forma divina, por que isso acontece comigo? Isso não deveria agir dessa forma, acontecer dessa forma. É necessário visualizar também, óbvio, existem situações, na grande maioria traumatizantes, que não teve participação sua, né? Mas também um parêntese muito importante, né? Como tem sido as suas permissões? Isso mesmo. O que você tem permitido que permaneça na sua vida, entendeu? Dentre vários assuntos que vocês encaminharam, em grande parte, uma boa parte mandou sobre ansiedade, e até passo para aqueles que não assistiram a live da semana passada, acessem o link na biografia, porque eu disponibilizei para vocês lá no YouTube, tá bom? Mas vamos seguir aqui com o tema, porque tem chão ainda, tem muito conteúdo para eu disponibilizar para vocês.
Quem já passou por alguma situação traumatizante, assim como o relacionamento abusivo que a Kari colocou aqui, ficam memórias, ficam identificações, né? Lá no passado, se vocês forem pensar um pouquinho, o que vocês consideram? Aí, para um pouquinho e pensa, como traumatizante. Veja o quanto isso me ensinou. Isso mesmo. Eu sei que doeu pra caramba, né? Desculpe o linguajar, porque eu também já passei por várias situações que doeram muito, mas a única resposta que eu pude dar a elas foi seguir em frente com a cabeça erguida, vivendo o melhor que me esperava. Só que por um momento da minha vida, por conta das situações que aconteceram, cada um aqui tem uma história, lógico, eu cheguei a não acreditar no futuro. Por conta da situação que foi pesada, eu cheguei a não acreditar que, será que eu mereço mesmo, né? Continuar? Será que eu mereço alguém do meu lado? Ou viver algo melhor? Por que não ficar em algo que é mais cômodo, né? Aí visando quem questionou sobre relacionamento abusivo. Então, o que eu oriento aí que vocês que passam ou já passaram por uma situação dessa traumatizante, visualizem. Primeiro ponto, onde você deseja chegar, aí é bem comportamental, né? Já começa a se imaginar lá no futuro, então, quanto esse trauma, ele afeta, ele vem na sua mente no aqui e agora. Isso pode ter muita influência também para você receber o que é de positivo na sua vida, né? O quanto, por que eu digo? Porque a sua visão pode ficar deturpada, aí que vem o processo psicoterapêutico. E é necessário seguir em frente. Ali, Maria comentou assim, verdade, isso mesmo. Tem que seguir em frente, né? É muito rotineiro olhar pessoas. Eu vi um comentário aqui, que homem não mama, que homem não tem o mesmo sentimento que a mulher. Eu não penso dessa forma, tá? Eu penso que, assim, ambos os sexos podem se relacionar da mesma maneira. O que ocorre aí, nessa diferença de sexos, é que cada um tem as suas histórias, tem o contexto no qual vive, e é interessante você olhar. Viver uma situação específica, isso pode ser traumatizante de ambos os lados, né? Eu noto que não tem essa de, mas mulher sofre mais. Olha, o que eu percebo, até na minha base clínica ali, que a grande parte do público feminino busca auxílio, não quer dizer que o homem não sofra. Então, bora lá abrir um pouquinho essa mente nesse sentido, né? E que o quê? O que você precisa olhar é a questão do merecimento. Isso mesmo. Independente do que tenha acontecido de trauma, para vocês aí que mandaram como que eu me livro de uma família que me tratou muito mal, eu recebi inclusive essa dica de tema e espero que a pessoa esteja aqui falando sobre um contexto familiar, tô falando bem rápido hoje, né? Abusivo, né? E assim, coloque aí nessa reflexão sobre como é o seu contexto familiar, que isso é relacionado aos seus familiares, isso que é o comportamento deles. Você não precisa repetir o que o seu pai e a sua mãe fez. Se eu fosse repetir as ações deles, eu não teria personalidade, entende? Então, assim, olhe você como ser humano, quais são as suas vontades, independente do seu histórico familiar. É lógico que o nosso histórico familiar, que você pode ter vivenciado várias situações na sua infância, inclusive que foram traumatizantes, influenciam grandemente em quem nós somos no aqui e agora, né? Mas, se você parar para pensar, está nas suas mãos como que você terá os seus resultados, entendeu? Então, assim, olhar essas pessoas que aí você considera como nocivas, como pessoas, seres humanos em evolução. Não importa que se é o seu pai, se é a sua mãe, entendeu? São seres humanos. Então, isso vai te levar ao quê? A uma expansão de consciência no sentido de que não é porque eles me trataram dessa forma que eu sou uma pessoa vou para tal caminho, sim ou sim. Essas linguagens que são fechadas dentro de uma ideia fixa, sabe? Só vão fazer o quê? Que você tenha aquelas ideias que te limitam. Muito se fala hoje em dia das crenças limitantes, acredito que até vocês tenham escutado.
falando sobre crenças, sobre o que você vai guardando da sua infância. Pode ser que você não tenha tido pais tão carinhosos assim, e aí você foi se moldando aquele contexto familiar, entendeu? Mas você pode, hoje, olhando o seu aqui e agora, principalmente liberando perdão para essas figuras como seres humanos, seguir se libertando dos seus traumas, que aí é um processo, lógico, que auxilia muito para que você não repita também, né? Porque acontece bastante. Pessoas que viveram alguns ambientes hostis repetirem comportamentos dessas pessoas nocivas, entendeu? Eu desejo verdadeiramente que vocês se libertem. Se libertem da ideia única de que a sua vida vai ser de determinada forma e abra um leque de possibilidades e também que se cuide mais, né? Que se cuide, que cuide de você. Então, aí eu vi alguns comentários aqui de vocês. Muito obrigada pela participação. Eu sempre penso assim, eu já até recebi no mensagem privada, eu sempre leio, falando sobre, olha só, eu um dia entrei num post seu, Gi, e vi que uma pessoa comentou uma situação. Lógico, não estou promovendo a exposição de vocês, mas comentários construtivos, eles elevam outras pessoas, né? Então é um senso real de comunidade aqui que eu quero que se construa, inclusive da nossa live, né? Eu gosto muito da participação de vocês, porque sempre tem alguém passando pela mesma situação que você aí. Então, é muito difícil sair de uma relação que não dá mais certo. Aqui em cima, alguém mandou algo nesse sentido. Olha, isso depende também da sua ação. Pode ter muito amor, muito apego, muito comodismo envolvido. E aí você, por medo, que também foi um tema pedido, né? O medo, ele é inerente ao ser humano. O que eu penso sobre medo é que é algo que não temos como fugir. Todos nós vamos sentir o medo de alguma maneira, né? Então, ele te protege. Só que, grava aí, todo excesso esconde uma falta. Então, quais têm sido os excessos na sua vida? Me fala. É lógico que quando pensar assim, mas sou eu que tenho que agir, me trataram tão mal e eu tenho que tratar a pessoa bem, você não precisa ficar do lado dessa pessoa que te tratou mal e que, porventura, você vivenciou esse trauma. Perdoe internamente, desejo bem, para que você siga de consciência tranquila. Não é tão bom nós deitarmos um travesseiro assim gostosinho e dormir de mente tranquila mesmo, assim? Eu, um dia desses, postei uma frase falando a respeito disso, né? Sobre a importância da nossa consciência, sabe? Da conscientização sobre os nossos atos, sobre o nosso caráter. E independente da situação que você tenha vivido aí, traumatizante, ninguém pode alterar a sua essência. Já pararam para pensar sobre isso? Sobre como ninguém pode alterar a nossa essência? Isso é muito importante. E isso é muito real. Parece baralela, parece conversinha de bar, né? Assim, se falar, mas eu sei, ninguém pode mudar o que tá aqui dentro. Mas é uma realidade muito intensa. Então, quando você aí ficar se martirizando sobre o porquê eu fico tão concentrada no que pensam ao meu respeito, ao que disseram, ao que falam, começa a concentrar que você pode ser quem você quer, entendeu? Que essas pessoas, elas podem ser uma crítica construtiva, elas podem falar algo ali que vai te ajudar. Inclusive, eu mesma já passei por situação assim, em ambiente de trabalho, né? Eu parava tudo que eu fazia quando alguém me chamava para pedir uma dúvida, para falar uma dúvida e coisa e tal. Um colega um dia chegou e falou: Olha, Gi, você não percebeu que o seu trabalho atrasa e eu acho que você está fazendo hora extra porque você fica parando para ajudar? Termina o seu e depois você faz o dos outros. É um exemplo, assim, eu falei sobre o que poderiam achar, porque eu queria muito produzir, né, ajudar todo mundo e coisa e tal. Mas realmente eu não olhava para mim. Então, uma balança é extremamente necessária, entendeu? Para que balança interna aí das suas ações, para que você dose o quanto você disponibiliza nas suas relações, porque eu coloquei aqui relacionamentos. Eu vou passear sobre vários tipos de relações, né?
Ai, quem quiser aprender a destravar no vídeo, siga a Fê Moreira Studio. Maravilhosa, tá aqui na live. O lado financeiro pesa muito, principalmente para as mulheres, né? A Tati colocou. Ah, então, Tati, olha, eu vejo que, assim, cada vez mais as empresas têm ampliado o olhar para contratações de mulheres. Então, tem segmentos, inclusive, por exemplo, eu trabalhei 9 anos e meio no banco, né? Na minha área, especificamente, tinham menos homens do que mulheres. Então, assim, é muito relativo à área e tudo mais, né? Então, é necessário analisar. A Joselma, sim, perder o amor próprio. Fábio colocou, sim, Tati, hoje em dia o lado financeiro preza para todos os lados. Caso seja uma relação aí, no caso, se for essa situação, né? Onde há uma dependência financeira, que eu oriento que aos poucos você trabalhe sim para a sua independência financeira, né? Eu sei que isso não acontece do dia para noite, e aí nesse momento existem pessoas, aqui até colocando o meu lado da Faculdade de Recursos Humanos em ação, né? Que nem conhecem, existem pessoas que nem conhecem as suas potencialidades. Então, você pode se descobrir, por exemplo, numa culinária ou num outro tipo de atividade, né? Eu falei culinária porque eu lembrei de uma amiga que ela começou a vender cupcake. Eu acredito que foi em 2018, numa época que tava em um auge, né? Nossa, e assim, ela disponibilizava o tempo fora da empresa para vender esses docinhos e depois de um tempo ela pediu para sair, para ficar só vendendo os doces. Então, assim, pode ser que você pense, eu tô numa relação que eu só tô com ele por conta da independência mesmo. Financeira, porque tem emocional, tem financeira. Então, o que eu diria? Vá trabalhando para sua independência, entendeu? Não analisando, porque nem tudo que nós queremos é o que realmente nós precisamos, já dizia Dalai Lama, né? Então, nem tudo que você quer é o que realmente você precisa. Grava isso, porque eu levo essa frase para a vida desde o primeiro dia que eu vi. Muitas vezes eu queria muito algo de um dia para noite, aquela ansiedade absurda, né, por você querer muito ou alcançar uma, quero logo só trabalhar na minha área, eu quero logo só fazer essa atividade. E eu não conseguia vivenciar aquela, igual aquela, tem um balãozinho, né, tem um bonequinho subindo, uma imagem e depois eu compartilho nos stories. E a pessoa ficou tão ansiosa para ter logo o resultado que não apreciou a caminhada. Eu quero e desejo verdadeiramente que vocês aqui apreciem a caminhada da vida. E o caminhar, até para quem pediu aí o tema de ansiedade, né, que tem muito a ver com sucesso, eu diria assim, interno, né? Guarda assim, Tati, essa frase é muito boa, porque é a essência do viver, eu acredito, assim, sabe? É você apreciar o aqui e agora, né? Os sentidos da sua vida. Essa semana mesmo eu fiz um post falando que nada é, tudo está. Eu carrego isso pra minha existência, assim. Por quantas situações que vocês disseram como, ai, pode ser que você pense, agora eu estou no momento que vivenciei um trauma muito grande. Então, não se anule. Busque auxílio, a própria psicoterapia é essencial. Eu, quando não tenho agenda disponível, disponibilizo o telefone de outros profissionais. Quem quiser me chamar, o link tá na biografia aqui para você que vai assistir no YouTube depois, porque eu disponibilizo depois lá, né? Acessem o link na bio, tá? Ou você acessa aqui no Instagram. Tem profissional aqui também que quiser pode colocar quem que é o perfil para as pessoas seguirem, tá bom? Oi, Bela Queiroz, me responde por favor, doutora. Qual é a sua pergunta, Bela? Subiu bastante aqui, eu não consegui. Vou dar uma olhada. Relacionamento, ele está cansado, mas não. Cansaço para estar com a pessoa e não cansaço com o celular, né? Olha, é uma era digital onde muitas pessoas estão deturpando o que é estar junto. Então, foi interessante você tocar nesse tema até, Bela, porque assim,
tudo que nós fazemos com frequência ou não falamos, não verbalizamos, o verbalizar é falar mesmo, ó, isso daqui me incomoda, o que você acredita, que pode ser de uma outra forma, você colocar para fora, né? Tende a ser intensificado. Eu recomendo que você converse com ele abertamente, avalie se você também não tem feito isso, né? Porque às vezes um casal, um reclama do outro, mas os dois estão fazendo a mesma coisa. Então, pra ter aquele joguinho emocional, né? E nossa vida é tão breve em alguns sentidos, assim, para nós vivermos joguinhos emocionais. Eu acredito que não seja a ideia, tá? Não sei, eu não tô falando que é o seu caso, mas quem fica dentro, né, naquelas entranhas de joguinhos emocionais, não sabe reconhecer o seu valor. E muitas mulheres, homens, me mandaram várias pessoas sobre. Porque eu frisei, né, que foi ambos os sexos. Porque homens também sofrem, também procuram uma ajuda, tá, meninas? Sim, sim. Quem colocou aqui que não. E assim, para um pouquinho e pensa. O que eu posso fazer ao meu respeito, né? Ingrid e Caroline, estou no meio de uma crise de ansiedade, tá salvando a minha noite. Grande abraço. Ingrid, se quiser também pode mandar uma mensagem privada depois, ou eu tenho uma live só sobre ansiedade, que tá aqui no IGTV, no Instagram, ou lá no YouTube, tá certo? Pode dar uma olhada. Trauma de abandono, ansiedade e depressão, tudo depois do término, pode sim acontecer, Lopes, e aconselho que você faça psicoterapia, se achar viável, se verificar que é possível no momento, eu recomendo muito. É interessante também ver como são esses perfis de pessoas com as quais você se relaciona, né? Então, fica aí o recado. E a Bela, como lidar com o luto? Bela, é necessário ver, né? Aí é um luto de um término de relacionamento, ou a pessoa não está mais aqui, me fala. Aí eu já te oriento, mas em base, né, o seguir adiante aí, vivendo o que te espera, vivendo do aqui e agora em diante, o que está aí disponível para você. Quando nós nos despedimos de alguém, e mesmo que tanto num término de relacionamento quanto assim um luto, né? Há 9 meses. Um grande abraço, Bela, para você. Quando nós se despedimos de alguém de uma forma que não é esperada, de uma forma com a qual nós não esperamos, o que eu costumo falar é um assunto realmente muito delicado, o luto. Porém, pensa como essa pessoa que me amava, que não está mais aqui, gostaria que eu estivesse, gostaria que eu seguisse adiante. Então, como que eu posso viver o que há de melhor? Lógico, vivenciando todo o processo do luto. Então, você vai sentir saudade, sim, ela precisa ser sentida, a dor, não fuja disso, mas coloque para fora, externalize, entendeu? E eu desejo que esse seu processo ele seja aí vivenciado. Se você desejar de mais informações, me manda uma mensagem privada também. Tô adorando aqui vocês fazerem amizades. A Emer também tá aqui, uma ótima profissional da estética. Sigam ela, pessoal. Teve uma bebezinha linda, né? A Geoselma, decepcionada, porém não consigo sentir ódio da pessoa e sofro muito por isso. Olha, você, ainda bem que você não sente ódio. Porque assim, quando nós sentimos uma decepção, eu também já me decepcionei com amizades, em relacionamentos. A questão é, a decepção está ali. Como você vai lidar com esse sentimento da decepção, entendeu? Outra questão, o ódio, quando nutrido, ele faz mal principalmente para você. Eu diria assim que
90% para quem o sente, de verdade. Ah, mas não, eu quero. Pode ser que você pense que a pessoa sinta que eu a odeio. E quem que vai dizer para você que essa pessoa vai estar ligando? É de verdade, tem que ser assim, claro, né? Para o que você vai sentir. Então, olha para a realidade, se ame mais. Essa liberação de ódio só nos afasta muito mais da sensação de vivência plena da vida, entendeu? E do que há por vir. Quando você deseja mal para alguém, ódio, você é o primeiro impactado com esse sentimento ruim. Então, o que eu diria aí para você que comentou sobre essa raiva, sobre esse ódio? Eu sei que você colocou, eu não consigo sentir ódio, mas ainda bem. Aí eu tô entrando nesse tema porque tem várias pessoas que já me mandaram, nossa, eu queria que me vingar de alguém. Eu queria que essa pessoa sofresse muito tudo que eu sofri. Existe aí uma lei da vida, né? Eu acredito muito nisso, porque eu já vi acontecendo. Pra ser bem sincera pra vocês, né? O mundo vai girando. Isso naturalmente. Então, ninguém aqui precisa fazer mal ou algo equivalente. Por quê? Porque essa equivalência tá dentro da sua mente só. Só você que tá pensando, entendeu? De que, eu vou fazer isso, que essa pessoa vai se prejudicar muito, né? Eu já atendi casos que, inclusive, eu precisei recorrer a algum tipo de denúncia, porque pessoas queriam fazer algo muito ruim com outras. Então, aí o psicólogo entra em ação nesse caso, né? Mas o que acontece se você for lá e se vingar? É um momento que, primeiro, você vai atrapalhar todo o seu progresso, toda a sua vida e, principalmente, você vai se igualar, grava aí, essa pessoa que te fez mal, entendeu? Eu já recebi telefonemas, para você ter uma ideia, já me relacionei muito um tempo com uma pessoa que eu não entendi o quanto ela era nociva, né? Um tempinho ali e tal. Depois que terminou, eu recebi contato de atuais desse ex, entendeu? Olha só, você pode me explicar e me ajudar? A pessoa me falou. E na época eu tinha ficado abismada quando eu descobri quem a pessoa era. E eu recebi um contato do nada num dia, né? Já tava no meu relacionamento atual, de uma pessoa pedindo, ó, minha amiga tá sofrendo muito, eu preciso que você diga e ajude ela, né? Como que você fez para você ter tanta força naquela época? Então, assim, por que eu dei esse exemplo? É você se liberar tanto da raiva a ponto de ajudar outras pessoas que passaram pela sua mesma situação, entendeu? De modo construtivo, assim. Não ficar jogando mais lenha na fogueira, né? Eu poderia ter acabado com a pessoa. Não era essa a intenção. Então, eu consegui ajudar uma outra pessoa, entendeu? E eu espero que vocês aí utilizem de forma construtiva. Desejem o bem. Se alguém te fez mal, de verdade, assim, qual que é a nossa resposta, né? É ser alguém superior. Então, você não precisa ir lá dar o troco, você não precisa agir de um modo assim, porque eu vi algumas pessoas falando, mas quem é confuso no relacionamento fez eu sofrer muito. Essa pessoa confusa que te fez sofrer tá sofrendo muito, inconscientemente, né? Isso é uma certeza absurda, com essa confusão mental dela, entendeu? Imagina a trabalheira que é a pessoa não saber com quem se relacionar. Imagina, de verdade, eu não tô aqui defendendo ninguém. Mas imagine que trabalho é alguém não conseguir se relacionar e ficar cada hora trocando, trocando, trocando. Você aí que saiu de uma relação como essa, uma relação abusiva, você tá a 1000 anos-luz, assim, ó, na frente. Por quê? Porque você, meu lindo, minha linda, você sabe o que você quer, entendeu? E poucas pessoas têm essa conscientização de que foi uma libertação. Então, toco bem nesse tema, porque eu sei que términos são muito solicitados aqui. Vocês sabem, eu falo muito de ansiedade, traumas, términos, para ajudar a vocês liberarem o medo, até inclusive de se relacionar, entendeu? Por quê? Retomo a frase que eu sempre uso para vocês. Tudo que nós temos é o agora. É o que vale mais, o agora em diante. Entendeu? Bela, manda sim.
que eu te oriento, pode ser que demore um pouquinho, mas para informações também, inclusive sobre agendamento, atendimento online, me manda uma mensagem ali no link da bio, telefone, direto, e eu já passo as orientações, tá bom? Israel, como supera o meu ex-parceiro tóxico que mentiu do início ao fim que me amava, está agindo se nada tivesse acontecido. Ele tem trauma e não consegue amar, mas ele atua como se amasse. Olha, Israel, interessante olhar a realidade, né? Em como realmente ele atua. Porque assim, quando as palavras, o diz que me ama, porque diz, de falar, todo mundo fala, né? Então, até vou tomar um gole de água aqui, tá bom? Então, o que eu penso? Todos falam. Pode ser que realmente ele te ame, pode ser que não, mas o que te incomoda aí nessa relação, né? Essas mentiras, mentindo do início ao fim, isso não tem como mudar. A pessoa já agiu. Então, o que eu coloco aí como pergunta para você se fazer? Será que eu mereço mesmo esse relacionamento ou não? Que resposta eu posso dar para a ação dessa pessoa? Eu entendo que quem mente muito nem merece o seu cheiro, entende? Falo bem desse jeito porque, assim, se uma pessoa é desmascarada, isso vale para quem é desmascarado numa relação, isso vale para qualquer pessoa, até em amizades mesmo. Essa pessoa vai querer agir de uma forma para que, você esteja do lado dela. Quem aqui não passou por alguma situação assim que depois que descobriu quem era a pessoa, nossa, olhou, né, ficou abismado, abismada. Atitude é tudo. A Angélica colocou, a Emer falar até papagaio fala, é uma realidade. Cara, é uma sensação maravilhosa de paz, sim, quando nós nos libertamos, né, do que nos faz mal, assim. Então, eu desejo que essa libertação realmente aconteça e que vocês entendam o valor de cada um. Que o nosso valor, ele não é medido por quem quer estar. Grava aí, anota aí. O seu valor não é medido por quem quer estar ao seu lado, pela quantidade de contatos que você tem, pelas pessoas que, nossa, eu saí e fiquei com tantos. Eu tenho 300 pessoas aqui. Nada disso é medida para você aí se situar como sendo uma pessoa que é muito amável, muito amigável, que todo mundo gosta de estar junto, entendeu? Por quê? Não veja a quantidade, mas sim a qualidade das suas relações. Então, respira fundo. A live que eu fiz aí surpresa essa semana, eu dei um exercício de respiração para vocês, inclusive, até para se situarem melhor dentro das suas relações. Eu desejo verdadeiramente que vocês consigam, né? Tô desejando várias coisas aqui para ver se internaliza aí na sua mente também. Para quem acompanha meu trabalho e quiser entrar no nosso grupo do Telegram, vou aproveitar e fazer o convite, aproveitando que vocês estão aqui. Acessem o link na biografia. Até esqueci de falar, aproveita e manda no aviãozinho para seus amigos a live. Mais pessoas conseguem participar com a gente. O link na bio, você vai ter acesso ao grupo do Telegram, onde eu vou divulgar cada vez mais conteúdo lá. Vira e mexe eu mando um áudiozinho para vocês, então é uma maneira de afunilarmos assim esse contato, né? Aline, vivi um relacionamento totalmente abusivo, mas estive cega durante ele. Estou tendo grandes frustrações nessa relação atual. Busque auxílio, Aline. Assim, isso pode acontecer porque pode ter o quê? Deturpar o olhar com relação aos seus próximos relacionamentos, se a ideia estiver ainda muito fixa ao que aconteceu no passado, esse trauma não foi curado ainda, a ferida tá muito aberta, entendeu? Então não tem um prazo para essa ferida cicatrizar, mas nós podemos aí antecipar nos ajudando. Não adianta eu falar, mas faça isso, vai por esse caminho somente agora. Comece a resgatar o que tem de positivo nessa relação. Não é positiva, então
se está atrapalhando o seu relacionamento atual. Se for o caso, façam uma terapia de casal, que também recomendo muito, tá? Muito obrigada pela live de hoje. Eu fico muito feliz que quando vocês mandam as mensagens, aproveito e agradeço toda a participação de vocês. Hoje eu corri ali no veterinário, cheguei, já me arrumei bem rapidinho assim para entrar aqui, porque é um prazer imenso conversar com vocês toda semana, né? E para quem quiser mais informações sobre o meu trabalho, tem a fanpage no Facebook, que o link está aqui na biografia. A página no Face é psicóloga Gisele com 2 L's, Rodrigues. Para quem quiser printar aí, vai ter print dessa live, eu já compartilho nos stories para você também. E falo sempre, me ajudem a ajudá-los. Então, se possível, depois você comenta a última postagem, Gi, fala sobre esse tema, você poderia falar mais sobre esse assunto, que é um prazer imenso, eu vou trabalhando aqui para que consiga atender mais vidas, faz parte do meu projeto de vida. E faço esse questionamento aí final para você, como você deseja ser lembrado. Dependente dos traumas, das vivências que você teve nas suas relações, entendeu? O que você fará de melhor pela sua vida, pela sua existência, ainda essa semana? Então, reflita, pense a respeito. Em breve aí vou divulgar muitas novidades para vocês. E agradeço grandemente quem separou um pouquinho de tempo aí dessa segunda-feira à noite. Para quem não me acompanha em outras plataformas, eu também estou lá no TikTok, que é psicóloga Gisele Rodrigues. Gisele, na verdade, underline psicóloga, tá? Que é igualzinho aqui no Instagram. Que eu já faço desde 2015, então muito bem-vindos para quem assistiu a primeira vez. Aquele abraço gigante para todos que estão aqui sempre, toda semana. Eu já gravei os nomes de vocês. Aldelane, um beijão. Grande abraço. Depois eu disponibilizo para vocês a caixinha de perguntas. A Aldelane também tá lá no TikTok. Sim, conversamos. Olha só, que legal você por aqui. Grande abraço. Eu vou começar a fazer live lá também. Acredito que é uma plataforma interessante. Obrigada a vocês por toda a participação. É muito relevante essa interação aqui nossa, tá? Então eu vou ficando por aqui. Grande abraço, cuidem-se bem, aquele abração assim, se abraça agora e fala, olha, eu vou procurar curar esses traumas, buscar o meu melhor e viver daqui em diante o melhor que está por vir. Beijos. Se você acreditar, para quem vai assistir aí no YouTube, que essa live possa ajudar outras pessoas, não esquece de colocar aqui o nome dessa pessoa. Curte, compartilha, comenta. Vai ser muito relevante fazer parte dessa corrente aí do bem. Cuidem-se bem. Tchau, tchau.